O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, abandona o cinismo habitual e o festival de mentiras que caracteriza a propaganda da Rússia sobre a invasão da Ucrânia e admite grandes perdas e reconhece que a guerra da Ucrânia é uma grande tragédia para a Rússia. O comandante do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, general Mark Milley, prevê que a guerra da Ucrânia dure anos porque não acredita em recuo do ditador russo Vladimir Putin. No momento, a Rússia concentra as ações militares no leste e no sul da Ucrânia para tomar as províncias de Donetsk e Lugansk, no vale do rio Don, no leste do país, e criar um corredor por terra até a península da Crimeia, anexada ilegalmente por Putin em março de 2014. Isto é a conquista do Vale do Rio Don e a abertura desse corredor até a Crimeia permitiriam a Putin declarar vitória. É improvável que a Ucrânia aceite, além da neutralidade que a Rússia também exige, ou seja, que a Ucrânia não entre para a Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Além disso, a Rússia quer concessões territoriais e é muito difícil que a Ucrânia aceite ceder todos os territórios exigidos pela Rússia. É possível que ceda a península da Crimeia, que historicamente era parte da Rússia, foi conquistada por Catarina Grande no final do século XVIII e em 1954, para festejar os 300 anos de união entre a Rússia e a Ucrânia, quando a Rússia conquistou a Ucrânia, que fazia parte da comunidade polaco-lituana. Quando fez 300 anos desta vitória, em 1954, o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Nikita Khrushchev, um ucraniano, deu a Ucrânia de presente da Rússia deu a Crimeia de presente da Rússia para a Ucrânia. Para festejar esses 300 anos de união, evidentemente, na época, ninguém imaginava que a União Soviética seria dissolvida e que a Ucrânia se tornaria um país independente. Enfim, 70% da população da Crimeia é de origem russa, fala russo, então seria viável, vamos dizer, dentro de um acordo de paz, já que, na prática, a Rússia domina a Crimeia desde 2014, a Ucrânia cederia este território para não ceder os outros e conquistar a paz. Outro problema é que a Ucrânia exige garantias de segurança. E essas garantias de segurança citou vários países da OTAN, a Turquia, o Reino Unido, os Estados Unidos, só que países da OTAN, se entrarem em conflito com a Rússia, em princípio, como o princípio fundamental da OTAN é que um ataque contra um é um ataque contra todos, envolveria toda a aliança num confronto direto com a Rússia, capaz de provocar uma guerra nuclear, que é o que os Estados Unidos e seus aliados tentam evitar neste momento. A Rússia, então, terá que conquistar militarmente as províncias de Donetsk e Lugansk, que já reconheceu como repúblicas independentes, e manter a ocupação contra a resistência ucraniana. Os Estados Unidos e aliados também, por outro lado, só admitem suspender as sanções econômicas, uma verdadeira guerra econômica do Ocidente e seus aliados contra a Rússia, se a Rússia retirar todas as suas tropas da Ucrânia. Claro que se a Ucrânia ceder uma região, no caso aqui, como a Crimeia, que pode ser a Crimeia, aí os Estados Unidos aceitariam, mas, em princípio, a Rússia quer o controle de Donetsk e Lugansk e dificilmente a Ucrânia vai ceder, dificilmente os Estados Unidos vão suspender as sanções se a Ucrânia não ceder. Então, tudo isso complica a negociação. A Alemanha declarou ter interceptado comunicações de rádio em que soldados russos confessaram matança indiscriminada de soldados e civis ucranianos. Em duas conversas diferentes, os russos contam como interrogavam e matavam os ucranianos. A Alemanha também tem imagens de satélite de soldados russos
matando civis. Os analistas da inteligência alemã atribuem várias atrocidades aos mercenários da empresa de segurança russa Wagner, acusada de matar 100 civis no Mali, na África, onde está substituindo as tropas francesas na luta contra o extremismo muçulmano, contra o jihadismo, o terrorismo dos extremistas muçulmanos na África, na região do Sahel. E os mercenários russos foram chamados para substituir as tropas francesas, foram chamados pelos últimos militares golpistas que dominam o Mali, um dos países mais pobres do mundo. Os analistas alemães também observam uma atmosfera de pânico entre os invasores, entre os soldados russos, o que contribui para matanças indiscriminadas e massacres. Para a Rússia ser denunciada em tribunais internacionais, é preciso mais do que alguns casos isolados espontâneos de soldados desatinados. Os ataques a civis têm que ser parte de uma estratégia de guerra para destruir a moral do inimigo. E há vários indícios de que isso esteja ocorrendo. No mês passado, a Procuradoria-Geral da Alemanha abriu inquérito sobre crimes de guerra na Ucrânia com base no princípio da jurisdição universal, que permitiu, por exemplo, o julgamento do criminoso de guerra nazista Adolf Eichmann em Israel em 1961. As cenas de Bucha, Borodianka e outras cidades ucranianas que estiveram sob ocupação russa mostram fortes indícios de massacres e crimes de guerra. Mas é muito difícil que os responsáveis russos sejam processados, a não ser que o governo Putin caia, que o ditador caia em desgraça e seja deposto, e ele e seus auxiliares sejam processados. É muito difícil. Provavelmente alguém vai pagar dentro do Estado da Rússia, que é falei isso no meu último comentário, que mantém uma estrutura de Estado soviético, e já há expurgos na máquina militar e no setor de inteligência. Há notícias de que o diretor do Serviço Federal de Segurança e o subdiretor, o Serviço Federal de Segurança é o sucessor da KGB, a Polícia Política Soviética, há indícios de que seus diretores estão em prisão domiciliar, porque teriam dado informações errôneas que levaram ao fracasso da intervenção militar da Rússia na Ucrânia. A Assembleia Geral das Nações Unidas suspendeu a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU, o segundo país a sofrer esta punição, depois de a Líbia de Muammar Gaddafi em 2011, durante a Primavera Árabe, quando o ditador líbio foi deposto e assassinado. A votação na Assembleia Geral foi 93-24, com 58 abstenções, inclusive a do Brasil, que declara ser contra a guerra, mas não apoia sanções nem qualquer outra medida de represália contra a ditadura de Vladimir Putin. O Brasil está preocupado porque importa 23% dos fertilizantes que a agricultura nacional usa da Rússia. Novas sanções foram anunciadas nesta semana contra os Estados Unidos. Aplicaram sanções contra os dois maiores bancos da Rússia, o Sberbank e o Alfa Bank, as filhas do ditador Vladimir Putin. A mulher é a filha de Sergei Lavrov, o ministro do Exterior, e os cidadãos norte-americanos estão proibidos de fazer novos investimentos na Rússia. A União Europeia também apresentou uma nova rodada de sanções, proibiu as importações de carvão, cimento, madeira, bebidas alcoólicas, peixes, frutos do mar. As empresas russas não podem mais participar de compras governamentais de países da União Europeia. A maioria dos navios russos fica proibida de atracar em portos europeus, e a União Europeia também proibiu negócios com bancos russos importantes. A Alemanha, só para citar um exemplo, paga 200 milhões de euros por dia em gás à Rússia. Sem o fim das importações de energia, especialmente do gás natural, a Alemanha importa 55% do gás que consome da Rússia, a economia russa se sustenta e sustenta sua máquina de guerra, mas as sanções têm um custo para os dois lados. E se cortarem totalmente as importações de energia, países como a Alemanha podem ter falta de energia tanto para a produção industrial quanto para o uso doméstico, para o aquecimento e para o gás de cozinha.
Mas o impacto das sanções contra a Rússia já são sentidos em vários países, especialmente em países mais pobres. No Peru, houve uma morte nos protestos contra, em choques com a polícia, nos protestos contra o aumento dos combustíveis. Os caminhoneiros cercaram Lima, a capital peruana, e houve choques, um jovem morreu. A insegurança alimentar também chega ao leste da África, que já sofre com uma seca na Somália, na Etiópia e no Quênia. Na Somália, a Somália está em estado de anarquia desde 1991, ou seja, há mais de 30 anos, e a Etiópia ainda tem uma guerra civil. O primeiro-ministro Abiy Ahmed ganhou o Prêmio Nobel da Paz por causa da paz com a vizinha Eritreia, mas reacendeu a guerra civil interna contra o povo da Tigré e, enfim, a guerra civil na Etiópia nos anos 80 provocou aquelas cenas trágicas com cerca de 1 milhão de mortos de fome. Então a guerra, a seca e o aumento dos preços do trigo, dos quais Rússia e Ucrânia são grandes exportadores, tudo isso pesa muito nos países pobres da África. Para terminar, uma citação do escritor russo Alexander Solzhenitsyn, que escreveu o Arquipélago Gulag, sobre a rede de campos de concentração do regime do comunismo soviético, especialmente no período stalinista. Então vejam o que diz Solzhenitsyn: nós sabemos que eles estão mentindo, eles sabem que estão mentindo, eles sabem que nós sabemos que estão mentindo, nós sabemos que eles sabem que nós sabemos que estão mentindo, e ainda assim continuam mentindo. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, veja meus comentários no Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. E também meu blog, que eu já ia esquecendo, Globalização em Crise. Muito obrigado.